A potência elétrica, definição de potência elétrica, ela é definida como o produto do potencial sobre um elemento vezes a corrente que flui por este elemento. Tá? Então, se nós temos aqui um resistor com um potencial V e uma corrente I através desse elemento, a potência ela é determinada por este produto, ela é definida, potência elétrica, aí, como o produto do potencial vezes a corrente. Né? A unidade de potência, nós utilizamos para medir aí a unidade, chamamos de watt, e o símbolo da grandeza aí é um W maiúsculo. Né? Vocês já conhecem essa unidade aí. Então, o produto de volts vezes ampere resulta potência em grandeza aí representada em watts, certo? Nós temos aí uma chamada convenção de sinal passivo. Convenção em que a gente representa então aqueles elementos, aqueles componentes do circuito que estão absorvendo potência, resistor, capacitor, indutor, quando eles estão absorvendo potência do circuito, nós tratamos eles como elementos passivos, ou seja, eles estão demandando potência. Né? E aí nós atribuímos a esses elementos passivos chamamos aí simplesmente um valor absoluto positivo, seja maior do que zero, para a potência dos elementos ditos passivos, certo? O resistor, então, indutor e capacitor, quando eles estão nos momentos de carga. O resistor sempre vai ser um elemento passivo, porque ele não armazena, sempre dissipa potência, sempre está absorvendo potência. Então, o elemento passivo, a gente vai utilizar um sinal de potência positiva. Isso representa que ele está absorvendo no circuito, ele está sempre absorvendo potência. E os elementos ativos, que são as fontes, no caso dos circuitos que a gente está analisando, os elementos ditos ativos no circuito, eles vão ter uma potência, nós vamos identificar aí com um valor absoluto menor do que zero, o que representa então que eles estão fornecendo potência, são as fontes, né? E fornecem potência. Tá? Nos elementos passivos, então a convenção ou a direção, né, da polaridade de potencial e sentido de fluxo da corrente é exatamente esse aqui representado. Né? Então a gente tem, por exemplo, no resistor ou qualquer elemento que estiver atuando como um elemento passivo de potência, ele tem o potencial, a corrente sempre fluindo, entrando no terminal de potencial positivo. Tá? Nos elementos ativos, ou seja, numa fonte, a gente sempre vai ter o fluxo de corrente inverso, porque ele está fornecendo, né? Ele que é a fonte de potencial, de potência. Então, se o potencial tem esta polaridade, a corrente está saindo do terminal com potencial positivo, ou seja, a corrente está fluindo num sentido não natural, né? Que a corrente positiva ela tenderia sempre a se movimentar, as cargas estão procurando um sentido, né? Naturalmente elas vão fluir sempre em direção ao menor potencial no circuito, esse é o fluxo natural, no elemento passivo. Então a carga está forçando o caminho, a fonte ela está forçando o movimento contrário ao natural das cargas, né? Ela está forçando, obrigando as cargas a se mover no sentido contrário. Ela está fornecendo a energia e a potência para que
essas cargas se movam no caminho no sentido que não é natural, elas estão indo aqui em direção ao maior potencial, né, na fonte, pela reação química que, por exemplo, uma bateria, enfim, né? Então, em qualquer circuito, nós temos aí que a soma das potências para qualquer circuito, utilizando essa convenção de sinal passivo, a soma das potências ela tem que ser igual a zero para qualquer circuito. Ou seja, isso representa também que a soma das potências que todas as fontes, quantas fontes existirem no circuito estão fornecendo, a soma das potências de todas as fontes, ou seja, de todos os elementos ativos, tem que ser igual à soma das potências dos elementos passivos do circuito, tá bom? Vamos fazer pegar os dois exemplos que a gente fez anteriormente e vamos verificar as potências, né, desses elementos. No resistor também, além dessa definição de potência então elétrica dada pelo produto de potencial e corrente, né, no caso dos resistores, a gente pode utilizar a lei de Ohm para também ter as relações equivalentes aí de potência. No elemento resistivo, a gente tem que a potência pode ser, se a gente conhece o potencial e a corrente, é o produto do potencial instantâneo ou médio, né? A gente está calculando no circuito CC, o valor instantâneo e o valor médio aqui em regime permanente é o mesmo, né? O potencial V, que é um valor constante. Pela lei de Ohm, então, como a gente tem aqui o potencial V num elemento resistivo, ele também pode ser escrito como a resistência vezes a corrente, né? Este termo aqui. A gente multiplica pela corrente novamente, então a gente tem uma relação derivada, o derivativo, né, dessa aqui, que é a potência no elemento resistivo, pode ser escrita como resistência vezes a corrente ao quadrado. Vem aqui da expressão fundamental de potência elétrica para qualquer elemento. Se é um elemento resistivo, então é válida aqui a lei de Ohm. A gente pode usar a lei de Ohm, que V igual a RI, né? E a gente também pode substituir a lei de Ohm no outro formato, que é a corrente, ela também pode ser expressa pela mesma lei de Ohm como a razão entre o potencial pela resistência. Então, a outra relação equivalente que a gente pode obter é substituindo agora lá a corrente por V dividido por R. E a gente tem a outra relação aí da potência no elemento resistivo, que é o potencial ao quadrado dividido pela resistência do elemento, tá? Então, para o elemento resistivo, ou seja, para o resistor, nós temos essas três formas válidas aqui para a determinação da potência. Essa aqui é a forma fundamental, que é válida para qualquer elemento, produto potencial vezes a corrente. Essa aqui seria a forma aí em função da resistência e da corrente, uma vez qual que é a vantagem de aplicar ela? Se a gente já conhece do problema o valor da resistência e a corrente, nós não precisamos calcular o potencial. É uma aplicação curta em um passo, talvez, né? E essa outra forma, então, se a gente conhece o potencial no elemento e a resistência, a gente já pode obter diretamente a potência também, tá? Mas as três são equivalentes, só vão achar o mesmo valor aí, só simplificam um pouquinho aí elimina uma etapa do cálculo caso a gente já conheça os dois parâmetros, resistência e corrente, ou resistência e potencial. A gente pode aplicar aquelas regrinhas ali diretamente, né? Bom, para o primeiro caso que a gente fez ali, então vamos chamar o seguinte: qual que é o potencial da fonte? Vou chamar aqui potencial de E, tá? Usando aí a convenção de sinal passivo de potência, como ela é a fonte do circuito, então eu vou representar com um valor negativo de potência, menor do que zero, e aí a potência que ela está fornecendo então é o potencial V, o potencial E, melhor, né, dessa fonte, vezes a corrente, né? Então, 20 volts vezes a corrente que a gente calculou de 2,5. Então, vai dar aqui 20 vezes 2,5, 50 watts negativos, certo? 50 watts, que a fonte está fornecendo.
A potência do resistor R1, P1, a gente já calculou o potencial. O potencial é 5 volts, positivo, porque ele é o elemento que está absorvendo, a corrente está entrando no terminal positivo. Então, vai ser de 5 volts vezes a corrente de 2,5 amperes. Dá uma potência de 12,5 watts, certo? Segundo elemento resistivo ali, vou chamar potência P2. O potencial sobre este resistor aqui é de 2,5 volts. Vamos usar as outras relações aí. Vamos usar a relação da resistência, que é de 1 ohm, ou R vezes I ao quadrado. Então, a resistência de 1 ohm vezes a corrente 2,5 ao quadrado vai dar aí 2,5 ao quadrado, 6,25 vezes 1, 6,25 watts. Que tem que dar o mesmo valor de potência se a gente multiplicar 2,5 vezes a corrente. É exatamente, aqui no caso, a corrente e o potencial são iguais, porque o resistor é de 1 ohm. Então, é exatamente 2,5 ao quadrado, 6,25 watts. E a potência P3, no terceiro resistor, vou botar aqui, usando a outra, né, a terceira relação, que é o potencial V3 ao quadrado dividido pela resistência R3, potencial V3 que a gente tinha calculado 12,5 volts ao quadrado dividido pela resistência de 5 ohms. Então, a potência aqui, 12,5 ao quadrado, 156,25 dividido por 5, 31,25. 31,25 watts. Ou a gente pode calcular diretamente, a que a gente já tem aqui, né? Só usei aqui as três formas diferentes só para a gente verificar aqui a aplicação, né? Não tem muito segredo. Então, da forma direta, aqui o potencial V3 vezes a corrente, 12,5 volts vezes 2,5 amperes, tem que dar os mesmos 31,25 watts. Tá? Então, lembrando aqui que o sinal negativo significa que é o elemento que está fornecendo potência. O sinal positivo de potência significa aqueles elementos que estão absorvendo potência. E aí, a gente pode fazer aqui que a soma dessas potências tem que nesse circuito tem que ser igual a zero. Então, a gente tem lá menos 50 watts da fonte fornecendo, mais 12,5, primeiro resistor está absorvendo isso, mais 6,25, mais 31,25 watts. Isso tem que dar zero. A gente tem então menos 50, 12,5 mais a menos 37,5, 6,25, somando na menos 31,25 mais 31, fechou aqui 0 watts. Né? É o equilíbrio aí da potência. Toda a potência que a fonte está fornecendo está sendo enviada para algum componente do circuito, certo? E para o segundo exemplo, a gente achou lá uma corrente de 4 amperes para o circuito. O potencial nos resistores de 7 ohms é de 28 volts e o potencial no resistor de 4 ohms é 16 volts. Então, calculando aqui rapidinho os potenciais, as potências de cada elemento, a fonte E1 75 volts vezes 4 amperes vai dar menos 300 watts. Menos 300 porque pela convenção de sinal passivo a fonte está fornecendo essa potência, né? A corrente está saindo aqui do terminal positivo. Essa fonte aqui
25 volts vezes 4 amperes, também valor negativo, porque a corrente está saindo do terminal positivo, então menos 100 watts. Ou seja, a potência total que as fontes estão fornecendo, 300 desse lado e 100 watts aqui, 400 watts que está sendo fornecido para os componentes. O primeiro componente aqui, esse resistor V1, então ele tem um potencial de 28 volts vezes a corrente de 4 amperes, isso dá uma potência de 112 watts. Então, a gente tem 3 resistores idênticos aqui, então os 3 resistores de 7 ohms estão consumindo, demandando aí 112 watts de potência. Então absorvendo essa potência e essa energia ao longo do tempo, né? E o resistor de 4 ohms tem um potencial de 16 volts vezes a corrente de 4 amperes, então uma potência de 64 watts. Tá? Se a gente fizer a soma então de todas as potências aqui neste circuito, soma das potências, então menos 300 watts de uma fonte, menos 100 watts de outra, mais 3 vezes 112, que são os 3 resistores de 7 ohms, mais 64 watts do último resistor, do resistor lá de 4 ohms, né? Então a gente tem aí 400 watts negativos sendo fornecidos, 112 vezes 3 dá 336, mais 64 dá 400 positivo. E a soma das potências aqui fecha então zero. Então, uma forma de conferir também se o nosso resultado, aqui nossos valores, eles estão corretos, né? de potenciais e correntes encontrados em cada elemento. Certo? Então, aí basicamente, para determinar a potência de cada elemento, né? Tendo a atenção aí de usando o sinal de potência, convenção do sinal passivo, né? Potência positiva representa aquele elemento que está absorvendo potência e potência negativa representa aquele elemento que está fornecendo potência. Claro que em muitos casos, né, a gente pode simplesmente nos referir e deixar claro, informar que existe uma fonte de 300 watts. Essa fonte de 300 watts está fornecendo 300 watts. A gente aí tem que deixar claro que é uma fonte ou que é um elemento que está fornecendo 300 watts. Né? Outra forma textual, né? De informar aqui que esse elemento está fornecendo, ou falar então que o resistor está consumindo 112 watts. Pela convenção de sinal passivo, o sinal positivo nos representa essa absorção de potência, e o sinal negativo, o valor absoluto negativo, representa para nós então fornecendo, né, o elemento fornecendo essa potência.